Design é sobre abrir mão. Dia do Designer, episódio 8. Sou Victor Penacchio, 8 anos como designer gráfico. Design é sobre abrir mão. Nós do ramo do design gráfico precisamos entender que a função é mais importante que a imagem. Para a gente conseguir atender nosso cliente, para a gente conseguir que as pessoas gostem do nosso trabalho, não adianta simplesmente a gente entender do software, entender dos conceitos, entender das questões mais técnicas da coisa. Nós precisamos entender do nosso cliente. Para você poder entender isso melhor, a gente tem que dar o seguinte exemplo. Se alguém for numa loja de carro, se estiver precisando de um Jeep para fazer uma trilha e ele quiser comprar um Uno, ele vai comprar o Uno. Não importa o quanto você diga para ele que o Jeep é mais importante, que o Jeep vai aguentar mais a estrada, melhor lama ou o que for. Ele vai querer levar o Uno dele. No design gráfico, abrir mão é muito importante, porque a gente não trabalha com as nossas ideias, a gente trabalha com as ideias dos outros, principalmente. Quando a gente chega numa empresa, a gente precisa atender a expectativa de marketing daquela empresa, entender o nicho que ela está inserida, entender o segmento que ela está inserida, entender toda essa questão das nuances da área do nosso cliente. Assim a gente consegue tanto mostrar o nosso trabalho, quanto atender esse cliente. Então nós devemos primeiro fazer o que o cliente quer e depois ver o que ele precisa, e depois disso tudo, aí sim você vai sugerir algo autoral seu e mostrar o seu trabalho além do estilo que ele necessitava. Então é muito importante a gente trabalhar com desapego. A gente não pode ter valor afetivo às artes que a gente faz, porque elas não são nossas, elas não são pra gente, elas são pros nossos clientes e pro público desses clientes. Então não adianta eu ter um estilo autoral e querer impor esse estilo autoral para cima do meu cliente. Eu devo manter minha carreira autoral além da minha carreira como designer. Até porque você é um designer gráfico, você também é um artista plástico, um artista visual. Mais importante do que a estética no design gráfico é a função. O seu design ele tem que atender determinada função que o seu cliente solicitou. Ele entende do negócio dele, ele entende do segmento dele. Então nós devemos dar esse ouvido para o nosso cliente. A gente tem que entender o nosso cliente e entender o cliente do nosso cliente. Então, mais importante do que simplesmente a gente criar uma imagem bonita, criar um vídeo bonito, a gente precisa respeitar a função daquela peça, a função daquela campanha. Quando a gente entra para o ramo de design gráfico, a gente trabalha com agências de marketing, com publicidade. 90% das vezes você não vai trabalhar com suas ideias, você vai dar vida às ideias dos outros. Então nós precisamos prestar muita atenção na forma como nós estamos trabalhando com esse cliente, para que nós possamos entregar o melhor resultado possível dentro daquilo que a gente sabe e aprender cada vez mais para entregar um resultado cada vez melhor. Design gráfico, ele é uma área, digamos, ingrata. Se você está achando que você vai entrar no design gráfico para poder mostrar a sua arte, você está na área errada. O design gráfico é para fazer a arte que o cliente quer que seja feita. E muitas das vezes ele pode até não saber direito o que ele quer, mas ele sabe do que ele precisa. Então nós temos que escutar esse cliente, nós temos que entender esse cliente muito bem, com muita calma, muita paciência, para que a necessidade de marketing dele e a necessidade visual dele, da comunicação visual dele, seja respeitada e seja devidamente atendida. Se você está entrando no design gráfico querendo impor sua arte autoral, você vai quebrar a cara. Nós, como designers, precisamos realmente ter nossas artes autorais, porque é através dessas artes autorais que nós mostramos toda a nossa capacidade, nós mostramos aquilo que a gente sabe fazer, e nós mostramos para que a gente veio ao mundo. Mas a área do design gráfico, ela é para todos que estão dispostos a escutar o cliente e fazer o que ele precisa. A parte criativa do nosso trabalho está muitas das vezes não em só desenvolver uma peça bonita, mas em resolver um problema visual, em resolver um problema que o cliente não consegue comunicar aquilo que ele precisa. Então a gente tem que priorizar justamente a comunicação, justamente a função do nosso design. Nós somos profissionais, devemos aplicar as técnicas certas para alcançar esse resultado desejado e não somente para mostrarmos nossa capacidade. Design gráfico é abrir mão. Design gráfico é saber que o que o cliente precisa e o que o cliente quer nem sempre são a mesma coisa. Se o cliente veio atrás de você já pelo seu trabalho autoral, já é outro pecado. Você consegue mostrar muito mais a sua habilidade, você consegue ter uma liberdade criativa muito maior. É você executar
principalmente as ideias e estratégias de marketing desenvolvidas por outros profissionais. Você vai conseguir o destaque que você precisa, o alcance que você merece e também o reconhecimento tão almejado e necessário na nossa profissão. Eu espero ter ajudado vocês, espero ter compartilhado um pouco mais do meu conhecimento. Sou o Victor Penacchio, 8 anos como designer gráfico e em constante evolução. Muito obrigado e até a próxima.